Meus amiguinhos, companheiros e amigas do meu canal, estou de volta com mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar sobre por que os católicos rezam o Santo Rosário. Para que esse católico, de fato, que reza o Santo Rosário todos os dias. Então, por que os católicos rezam o Santo Rosário? Ficou curioso? Então vamos aí, fica comigo. Se você gostou, vai deixando o curtinho aí, o curtinha. Inscreva-se se você não é inscrito e compartilhe o vídeo em geral. Valeu? Fica no vídeo aí, tamo junto. Por que os católicos rezam o rosário? O texto é uma arma espiritual e Maria é vencedora das heresias. Saiba por quê. Durante séculos, a igreja intensificou a oração do texto, o rosário, nos momentos de luta. São Domingos o considerava uma arma espiritual e os papas chamavam Maria de vencedora das heresias, invocando a sua ajuda para combater questões que vão do catarismo ao comunismo. A devoção ao rosário foi se desenvolvendo lentamente ao longo de cerca de 500 anos, 5 séculos, galera. Trata-se de uma oração constituída pela recitação de Ave Marias em grupos de 10, sendo cada grupo procedido por um Pai Nosso e concluído com um Glória. Durante o rosário meditam-se os mistérios da vida de Cristo e de Maria. A tradição popular retribui a origem do texto a São Domingos, nesse tempo de 1970 a 1221, mas as pesquisas históricas mostram que esta devoção foi se desenvolvendo lentamente ao longo do tempo. O próprio São João Paulo II parece afirmar isto em sua carta Rosarium Virginis Mariae, 2002, que começa recordando que o texto foi gradualmente tomando forma no segundo milênio, sob a guia do Espírito de Deus. Ainda que não se saiba exatamente qual é a história do início do texto, o padre Etienne Richien explica em Mariologe que no final do século no final do século XI, ou seja, quase um século antes de São Domingos, já se conhecia e praticava uma devoção mariana, caracterizada por numerosos ave-marias com prostrações rítmicas em honra de Nossa Senhora, primeiro em comemoração das suas alegrias e depois em recordação dos seus sofrimentos. O nome rosário surgiu associado a esta prática. Na mesma época, irmãos e monges cistercienses que não conseguiam memorizar os 150 salmos que a sua ordem rezava toda semana, teriam recitado 150 Pai Nossos. Os leigos teriam logo copiado essa forma de rezar, mas substituindo o Pai Nosso pela Ave Maria. O nome dado a essa devoção foi Saltério de Maria. Por volta do ano de 1200, conta-se que Nossa Senhora apareceu a São Domingos e lhe disse: reza o meu saltério e ensina às pessoas, esta oração nunca falhará. São Domingos difundiu a devoção ao saltério de Maria e, como afirma o padre Hitler, esta devoção foi incorporada de forma divina à vocação pessoal de São Domingos. Nas décadas posteriores, o texto e o saltério de Maria convergiram, a devoção assumiu a forma específica popularizada ao longo dos séculos seguintes. As 150 Ave-Marias divididas originalmente em 3 conjuntos de mistérios, os gozosos, os dolorosos e os gloriosos. Daí o nome terço, que remete a cada uma das 3 partes do rosário completo, sendo cada terço subdividido em 5 dezenas de Ave-Marias, cada dezena equivalendo à contemplação de um mistério da fé, com o Pai Nosso inserido entre as dezenas. Em 2002, São João Paulo II acrescentou mais 5 mistérios ao rosário, os chamados mistérios luminosos. Ele propôs tais mistérios para mostrar plenamente a profundidade cristológica do texto, incluindo os mistérios do ministério público de Cristo entre o seu batismo e a sua paixão. Apesar da mudança que agora subdivide o rosário em 4 partes e não mais em 3, a devoção continua sendo chamada popularmente de terço. O rosário é a arma espiritual da igreja que afugenta os demônios. Desde o século XII, a igreja intensificou a oração do terço nos momentos de dificuldade e tribulação. Em 1569, São Pio V consagrou oficialmente o terço
atribuindo a sua recitação a destruição da heresia e a conversão de muitos pecadores. Ele pediu aos fiéis que rezasse o texto naquela época de tantas heresias, gravemente perturbada e aflita por tantas guerras e pela depravação moral dos homens, nem tão diferente da nossa própria época. O prolífico Papa Leão III, 1878-1903, conhecido sobretudo pelas suas encíclicas sobre questões sociais, especialmente Rerum Novarum, 1891, sobre as condições do trabalho humano, escreveu pelos menos 16 documentos sobre o texto, incluindo 12 encíclicas. O Papa do Terço escreveu a sua primeira encíclica sobre esta oração em 1883, no 25º aniversário das aparições de Lourdes. Ele recorda o papel de São Domingos e como a oração do Terço ajudou a derrotar os hereges albigenses no sul da França, nos séculos 12 e 13. São Domingos dizia ao Papa, atacou intrepidamente os inimigos da Igreja Católica, não pela força das armas, mas confiando totalmente na devoção, que ele foi o primeiro a instituir com o nome de Santo Terço, guiado pela inspiração e pela graça divinas. Previu que esta devoção, como a mais poderosa arma de guerra, seria o meio para colocar o inimigo em fuga e para confundir a sua audácia e louca impiedade. Também falou sobre a eficácia e o poder do terço na história Batalha de Lepando, entre as forças cristãs e muçulmanas, em 1521. As forças islâmicas haviam avançado rumo à Espanha e quando estavam a ponto de superar as cristãs, o Papa Pio V fez um apelo aos fiéis para que rezasse o terço. Os cristãos venceram e, como homenagem por esta vitória, o Papa declarou Maria a Senhora da Vitória, estabelecendo sua festa no dia 7 de outubro, o dia do terço. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, o terço é uma arma para a gente combater, como o Papa V falou aí, chamando a Nossa Senhora da Vitória, porque rezar o Santo Terço é estar a combate o lance espiritual, né? É uma batalha espiritual, como eu costumo falar aqui, é uma batalha espiritual. Então, conhecendo o Santo Terço, conhecemos a Virgem Maria, conhecemos Cristo, conhecemos a verdade sobre a igreja, a verdade sobre Cristo, a verdade sobre o homem. Então, você que é católico, cria vergonha na sua cara e vamos começar a rezar o terço e rezar o rosário. Deus abençoe e salve Maria Imaculada.